Welcome! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é professora Clarissa Barros, professora de língua inglesa. Na aula passada, nós falamos sobre o Simple Past, mas nós ficamos restritos a falar dos verbos com a terminação regular, certo? Regular é todo aquele verbo que tem a sua terminação em ed. Então, olha o exemplo. Work, que é o verbo trabalhar, a terminação no passado dele vai ser worked. Então, este é um verbo regular. I worked yesterday, eu trabalhei ontem. No entanto, existem verbos que não seguem essa regra da terminação do ed. E esses são os verbos irregulares em inglês, certo? Verbo irregular é quando, ao ser conjugado, por exemplo, ele muda toda a sua estrutura. Nesse caso, para ele ficar no passado, temos que construir uma lista de verbos para depois, através do uso, ir memorizando. Esses verbos irregulares, eles não seguem uma regra fixa, certo? Então, o que acontece, aluno? Você vai precisar fazer uma lista desses verbos, nós temos eles na nossa apostila, dê uma olhadinha e memorize-os. Não existe uma regra a seguir quando nós precisamos colocar este verbo, transformá-lo do infinitivo e colocá-lo no passado. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Segue aqui na tabelinha. Nós temos os verbos no infinitivo e depois vamos ver os verbos no passado. Olha o primeiro exemplo, to awake, que é acordar. No passado vai ficar awoke. O segundo exemplo, to buy, que é o verbo comprar. No passado ele vai ficar bought. O terceiro exemplo, que é o forget, que é o esquecer, no passado, forgot. O quarto exemplo, que é o lay, que é o deitar, no passado vai ficar laid. To see, que é o verbo ver, no passado vai ficar saw. No to ring, que é ligar ou tocar, no passado simples vai ficar rang. E por fim, o understand, que é o verbo entender. Understand, no simple past, vai ficar understood. Então, esses são alguns exemplos de verbos irregulares, correto? Olha o exemplo que eu tenho aqui na frase. I forgot my keys. Eu esqueci as minhas chaves. I saw you yesterday at the bus station. Eu te vi ontem na estação de ônibus. Então, tanto o verbo forgot como saw, eles são verbos irregulares que não têm a terminação ed. Certo. Para fazer a negativa, como é que a gente faz desses verbos irregulares? Eles seguem a mesma forma do verbo regular, certo? Eu vou usar o auxiliar did para fazer essa negativa. Então, tem o sujeito, auxiliar did, mais a partícula not, mais o verbo principal na sua forma original, ou seja, no infinitivo, mais o complemento. Vamos olhar o exemplo. Eu tenho um exemplo com o verbo forget, que é o verbo esquecer. No infinitivo, temos o forget e no passado temos o forgot. A gente precisa aprender as formas desse verbo, porque quando eu vou usar a negativa, olha aqui, I did not forget my keys. Eu vou usar o verbo no infinitivo e não no passado, porque lembra, o did já está flexionado no simple past. Então, o verbo principal, ele volta para o infinitivo. Olha o verbo see, que é o verbo ver. No passado simples, ele assume a forma só. Olha a nossa frase. I did not see you yesterday at the bus station. Eu não te vi ontem na estação de ônibus. Lembra, usamos o did not, o verbo volta para o infinitivo e essa frase é colocada na negativa. Observação, a forma contraída de did not é didn't. Então, eu posso usar a mesma frase usando a abreviação I didn't see you yesterday. Na interrogativa, como a gente faz a formação da interrogativa? Nós usamos o auxiliar did, mais o sujeito, mais o verbo principal. Lembrando, verbo principal no infinitivo.
e o complemento. Mesma coisa, vamos usar o mesmo exemplo da frase anterior. Forget e forgot, esquecer. I forget my keys? Eu esqueci as minhas chaves. Did I not see you yesterday at the bus station? Eu não te vi ontem na estação de ônibus. Lembrando que apenas o did vai ser conjugado no simple past. O verbo principal volta para o infinitivo quando nós usamos a partícula did, ok? Então, bora lá. Bora fazer uma revisão. Hoje nós vimos o simple past usado com verbos irregulares. Lembrando, verbos irregulares em inglês são todos aqueles que não seguem a regra de colocação do ed ao final deles. Eles têm conjugações as mais diversas. Então, o que nós precisamos fazer é entender essas conjugações, ver quais são esses verbos irregulares e memorizá-los, ok? Alguns exemplos de verbo irregular. O verbo to be, que é o verbo ser e estar. No simple past, ele vai ser was e were, dependendo da pessoa que você usa. O verbo begin, que é começar. No passado, ele vai ser, a grafia vai ser began. E o verbo break, que é o quebrar. No simple past, ele vai virar broke. Então, vamos ver algumas frases usando verbos irregulares. Olha aqui na afirmativa. He broke his leg. Ele quebrou a perna. Agora, na interrogativa, lembra, vamos usar o auxiliar did e o verbo retorna para o infinitivo. Então, olha lá. He didn't break his leg. Eu não vou mais usar o broke, porque o auxiliar já está flexionado no simple past. Então, lembra, o verbo volta para o infinitivo. Olha a interrogativa, mesma coisa. Vou usar o did na frente. Vou usar o auxiliar, o sujeito e o verbo no infinitivo. Did he break his leg? Ele quebrou a perna. Então, pessoal, este é o uso do simple past junto com verbos irregulares. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Thank you, muito obrigada, and see you next class. Te vejo na próxima aula.